Olá, seja bem-vindo a marcoteles.com. Hoje eu quero falar com você sobre idolatria a restos mortais. Sabemos que alguns grupos de cristãos adotam certos tipos de idolatria. E um desses tipos de idolatria é a idolatria a restos mortais. Pegam partes de corpos mumificadas ou conservadas de alguma forma e adoram aquilo, veneram aquilo como se aquilo fosse milagroso. Uma das bases para isso é 2 Reis 13:21, que diz o seguinte: E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Ora, essas pessoas dizem, assim como aquelas pessoas viveram tocando aquele homem, melhor dizendo, que caiu na sepultura de Eliseu, reviveu ao tocar o corpo de Eliseu, então significa que os restos mortais daqueles que são servos de Deus seriam milagrosos, que poderiam fazer milagres e coisas desse tipo. Daí surgiu o comércio de relíquias e todo tipo de comércio religioso que você conhece hoje. E é interessante que, olhando só para esse versículo, você pode dizer, realmente, a Bíblia dá base para se venerar, ou se adorar, ou se cultuar, que é tudo a mesma coisa, restos mortais. Embora queiram dizer que é diferente, não é a mesma coisa. Né? Não se deve prestar culto a nada que é em cima no céu, nem embaixo na terra, de forma nenhuma. Devemos somente prestar culto a Deus, seja que tipo de culto for. Bom, para entender essa questão, que parece um tanto quanto complicada à primeira vista, um tanto quanto contraditória, digamos assim, ora, como é que você diz que não pode cultuar restos mortais e ao mesmo tempo a Bíblia diz que os restos mortais são poderosos? Vamos ver se os restos mortais de um servo de Deus realmente são poderosos. Em 2 Reis 13, ainda, você pegando a partir do versículo 14, poderá entender melhor. Veja o que diz: E Eliseu estava doente da sua doença que morreu. E Jeoás, rei de Israel, desceu a ele e chorou sobre o seu rosto e disse: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Ora, Eliseu estava doente para morrer. Preste atenção, o próprio servo de Deus estava doente. Ou seja, Deus permitiu que ele ficasse doente. Não o arrebatou como arrebatou Elias. Deixou ele doente. Interessante, né? E o rei de Israel foi lá falar com Eliseu, pedindo conselho. E Eliseu disse para ele, para o rei de Israel: toma um arco e flechas. E tomou um arco e flechas. Então disse ao rei de Israel: põe a tua mão sobre o arco. E pôs sobre ele a sua mão. E Eliseu pôs as suas mãos sobre as mãos do rei. E disse: abre a janela para o oriente. E abriu-a. Então disse Eliseu: atira. E atirou. E disse: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afeca até os consumir. Então Eliseu fez ali uma forma de mostrar a ele o que ele deveria fazer. Presta atenção nisso aqui. Aí você vai dizer: mas porque Eliseu botou a mão sobre as mãos dele e atirou a flecha, significa que Eliseu estava abençoando ele de alguma forma através do seu corpo? Também não, presta atenção. E disse mais: toma as flechas, e tomou-as. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E feriu-a 3 vezes e cessou. O que Eliseu queria ver ali? Queria ver a disposição do rei em ferir a terra, né? Qual era a disposição dele, qual era a indignação dele, ou o quanto ele estava disposto a fazer aquela coisa que ele foi consultar o profeta, né? Quando nós estamos dispostos a alguma coisa, nós insistimos muito naquilo, mas o rei só insistiu 3 vezes. E olha só o que diz: então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes as deveria ter ferido, então feririas os sírios até os consumir, porém agora só 3 vezes ferirás os sírios. Ou seja, aquela falta de empenho, aquela de Jeoás, né? Aquela falta de vontade dele acabou atrapalhando, mas não propriamente aquela bênção do profeta, né? A falta de
de Joás ter tido contato com o corpo do profeta, não foi isso, mesmo vivo ainda. O que Eliseu queria mostrar para ele é que ele tinha que ter vontade de fazer a vontade de Deus, né? Se ele tivesse vontade, tivesse lançado as flechas várias vezes com vontade, com intensidade, isso mostraria a intensidade que ele queria aquilo. Que depois disso morreu Eliseu e o sepultaram. Ora, as tropas do Moabitas invadiram a terra à entrada do ano. E sucedeu que, enterrando eles um homem, eis que viram um bando e lançaram o homem na sepultura de Eliseu. E caindo nela o homem, tocando os ossos de Eliseu, reviveu e se levantou sobre os seus pés. Agora que você tem essa noção da história anterior, né, da profecia de Eliseu, você vai entender por que o corpo reviveu. Porque naquele momento que Eliseu morreu, né, também os moabitas invadiram a terra. Eles deixaram aquele homem cair porque viram a invasão que Eliseu tinha profetizado. Aliás, Joás até já sabia que iria acontecer e que Eliseu tinha profetizado que eles iriam ferir somente 3 vezes, né? E quando aquele corpo toca o corpo de Eliseu, é para mostrar, ó, a profecia vai ser cumprida. Aquele corpo toca o corpo de Eliseu e se levanta, é para mostrar, ó, a profecia vai ser cumprida. Foi só para isso, foi o momento da profecia. A ação do Espírito estava ali e não propriamente o corpo de Eliseu. O corpo de Eliseu era somente ossos e nada mais. Era a ação do Espírito Santo que estava naquele momento em Israel para cumprir a palavra de Deus. E aquilo ali foi um sinal, mas o sinal não dado pelo corpo de Eliseu. Foi um sinal dado por Deus para que as pessoas vissem, ó, a palavra de Deus que Eliseu profetizou se cumprirá. E Azazel, rei da Síria, oprimiu Israel todos os dias de Joacás. Porém, o Senhor teve misericórdia deles e se compadeceu deles, e tomou para eles por amor do seu concerto com Abraão, Isaque e Jacó, e não os quis destruir, e não lançou ainda da sua presença. E morreu Azael, rei da Síria, e Ben-Hadad, seu filho, reinou em seu lugar. E Joás, filho de Joacai, tornou a tomar as cidades das mãos de Ben-Hadad, que este tinha tomado das mãos de Joacai, seu pai, na guerra 3 vezes, e Joás o feriu e recuperou as cidades de Israel. Esse óculos está meio velho, vamos lá. Então o que nós vemos aqui é a profecia de Ezequiel se cumprindo, né? Quando a profecia se cumpre, nós vemos ali por que esse ato da ressurreição desse homem ocorreu. Ocorreu porque era a ação de Deus naquele momento. Aquele momento específico foi singular. Tem coisas que a gente não pode repetir para todas as coisas simplesmente porque achamos que deve ser assim e formar doutrina para aquilo. E esse aqui foi um momento singular na história de Israel. E momentos singulares são simplesmente isso, singulares, e nada mais que isso. Portanto, não podem formar doutrina para se dizer que centenas de santos ou coisas parecidas, centenas de relíquias podem fazer algum tipo de milagre por você, pois não podem. Isso é idolatria.